Aí agora a gente entra aqui nos tipos de GBICs. O que seriam esses tipos de GBICs, beleza? Os tipos variam de acordo com a velocidade que aquela GBIC é capaz de transmitir e receber dados, beleza? Então eu tenho a SFP, que é uma GBIC capaz de transmitir apenas 1 GB. Então, toda vez que eu quero uma GBIC para transmitir, ou um módulo, na verdade, um módulo óptico para transmitir 1 GB de velocidade, eu quero uma SFP. A gente tem módulos de GPON. Esses módulos, eles são compatíveis com o protocolo GPON, tá? E elas são aqui no formato no formato de SFP, tá vendo? A SFP, ela é desse tamanico aqui, ó. Esses modelos aí estão diretamente ligados também com o tamanho, com tem esse tipo de variação, tá? Por exemplo, eu não consigo ligar uma SFP em uma porta do tipo que é SFP+, tá? Tem diferença aqui, ó. Elas são maiores. A gente tem aí esses módulos também, que aí eles são bem específicos, eles vão na placa de serviço, na placa PON da sua OLT, então são módulos GPON. A gente tem aqui, ó, módulos de 10 GB. Esses módulos de 10 GB aí, GBICs de 10 GB, elas podem ser ou XFP. XFP é muito comum em Fiber Home e nos Ciscos antigos, ou nós podemos ter a SFP Plus, SFP+, tá? O SFP+, é o que é mais comum aí se ver nos equipamentos. A Huawei utiliza isso, a Cisco utiliza isso, a Nokia utiliza isso, então é muito comum no mercado. MikroTik, você vai ver isso também, tá? E existe aí de diversos fabricantes, beleza? E aí nós temos aqui os módulos aí que estão cada vez mais comuns, né, no mercado, que são os QSFP+, que são para 40 GB, e os QSFP 28. Eles têm o mesmo formato do QSFP+, ou seja, cabem ali na mesma porta. Por isso que você vê aí muitos switches que são 40/100. Ou seja, eu só coloco uma licença e aí troco a QSFP, que ele funciona em outra velocidade, ele modula para outra velocidade, tá? Nota que, vocês perceberam, né? Aqui eu não falei nada da fibra. A fibra, ou seja, é a mesma. Por isso que eu digo para vocês, a fibra tem capacidade de transmissão ilimitada. O que eu preciso é dos módulos nas duas pontas que são capazes de enviar na velocidade X, entendeu? Enviar e receber na velocidade X. Esse é que é o ponto aqui, tá? Pra gente ter essas velocidades altas aí que nós estamos vendo cada vez mais evoluindo. E aí a gente tem algumas conexões que são feitas com alguns tipos de cabos. A gente tem o cabo DAC, tá? E a gente tem o cabo AOC. A diferença entre os dois é que o AOC ele utiliza uma fibra. Ele já é um cabinho que vem pronto, tanto o DAC quanto o AOC, só que o AOC é um cabinho que a conexão entre as GBICs na ponta são fibras. E o DAC é um cabo metálico, tá? Eu já vi pessoas tendo problemas com o cabo DAC, por isso que na maioria das vezes a gente recomenda que comprem a SFP mesmo, tá? SFP convencional e liguem com as fibras, beleza? Para a gente evitar problemas. E aí você tem esses cabos aí em diversas velocidades, tá? Você tem de 10 GB, você tem de 40 GB, de 100 GB, de diversas velocidades. Bom, e aí falando dos tipos de cabos, ou seja, tipos de fibras. Ah, Felipe, a gente tem tipos diferentes? Tem. Nós já vimos lá que para ligar uma GBIC monomodo ou uma GBIC multimodo, eu preciso de uma fibra ou monomodo ou multimodo. Logo, os cabos são diferentes, as fibras são diferentes, tá? Então eu tenho fibra monomodo, que a gente chama de single mode, ó, que é a mesma coisa, tá? Single mode tá em inglês, pessoal, mas aqui, ó, geralmente vem com esse nome aqui, ó, ou vem SM, alguma coisa nesse sentido, aí a gente sabe que isso aqui é single mode, beleza? E aí, pessoal, vem um detalhe, tá? Vem o tipo de conexão desses GBICs, beleza?
Então, quais são os tipos que a gente tem? Bom, existem diversos, mas o que o mercado conhece muito são o LC, que seria esse aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, LC, beleza? Padrão que é muito utilizado nas SFPs convencionais, beleza? E a gente tem o SC, que seria esse aqui, tá? Esse aqui é muito utilizado, ó, ou em DIOs ou nas portas PON das OLTs, ó. Tá vendo? É diferente. Eu não consigo conectar, tá vendo, ó, o SC no LC, ó, é diferente, ó. Aqui, ó. São diferentes, os conectores são diferentes. Tá, e aí, Felipe, você me falou do primeiro aqui, mas tem uma outra coisa aqui do lado. Bom, isso aqui é simplesmente o polimento, tá? Se vocês perceberem aqui na foto, ó, eu tenho um cordão que é SC de um lado, tá vendo? SC do lado e do outro lado é SC também. Só que o que muda não é só a cor, é o polimento também, tá? O polimento, pessoal, seria a cabeça da fibra. Isso faz a diferença. Se eu ligar uma SFP, por exemplo, uma SFP LC UPC, se eu pegar uma LC APC e ligar, o polimento é diferente. Então você tem uma perda ali. Então tem que casar também isso, o polimento do cordão com o polimento especificado pela GBIC, beleza? E o que vem a seguir aqui é sempre o polimento. Então, ou seja, conector, polimento, tá? E aí, pessoal, a gente tem aí de vários tipos, distâncias, tá? Isso aqui pode ser feito sob demanda, mas geralmente esses modelos aqui, ó, são utilizados para interligações ali dentro do mesmo bastidor ou do mesmo rack. Bom, pessoal, e aí falando algo bem interessante aqui para vocês, tá? Muitos provedores não sabem disso. O que acontece? O provedor chega aqui pra gente e tem, por exemplo, uma cidade A aqui ligando uma cidade B. E aí, o volume de tráfego aqui tá alto, eu só tenho equipamento com porta de 10 GB, tá? E aqui do outro lado eu preciso receber. Só que eu só tenho uma fibrinha passada aqui entre essas cidades. Como é que a gente pode resolver para passar, por exemplo, várias conexões de 10 GB em uma fibra só, dado que a fibra tem a capacidade de transmissão ilimitada? O que eu posso usar são WDMs. O que seria isso? Seria fazer pegar várias SFPs aqui, ó. Aqui seria uma conexão de 10 GB, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. E através de canais diferentes, eu utilizo esses dois equipamentos aqui, ó, o MUX e DMUX, para poder juntar o sinal. Aí esse sinal de canais diferentes não se misturam, tá? Então aqui do lado eu teria que ter uma SFP, por exemplo, de canal 22. E aqui do outro lado também o canal 22. Aí esse comprimento de onda aqui, na hora que ele entrar no MUX e sair no DMUX, eles não vão se misturar. Então, ou seja, com essa tecnologia eu consigo, na mesma fibra, transmitir vários sinais de 10 GB. Tá? Isso aqui é bem interessante. Se você aí tem um provedor, tem esse cenário aqui que eu acabei de explicar, pode vir, fala com a gente te explica melhor. Mas basicamente é isso, tá? A gente utiliza canais diferentes, junta eles e aí entrega numa ponta e lá você separa e entrega para quem tem que entregar. Então você otimiza ali o uso de uma fibra só, tá? Na Select a gente tem essa pronta entrega. Aqui nós temos alguns exemplos, tá vendo, ó, de canais, ó. Se vocês perceberem aqui, tá vendo? O comprimento de onda, tanto o comprimento de onda quanto a frequência são diferentes. Então, eles não se falam. Tá? Então, de um lado, se eu colocar o canal 21 e o 21, eu posso na mesma fibra ter o canal 22 com 22, que a informação não vai chegar trocada do 22 para o 21, por causa do comprimento de onda. E aí, com relação à utilização desses GBICs, né? Todos os produtos, tá? Todos os produtos, eles precisam de módulos óticos, beleza? Todos, qualquer um para interligar.
tá? Você tem switch no roteador, um firewall, qualquer coisa, qualquer equipamento de rede, tá? Para trocar informações precisam dos cordões ópticos e dos módulos ópticos, tá? Eles precisam disso. Por quê? Porque os equipamentos que a gente trabalha, eles só entendem pulsos elétricos. Então esses módulos nada mais são do que conversores de energia óptica para elétrica, beleza? Aí ele pega ali toda a luz que ele recebe e transforma em pulsos elétricos e o equipamento vai entender. Então ele nada mais são do que conversores, tá? E aí, para todos os equipamentos vocês precisam disso. E para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a gerar mais conteúdo, tá? Trazer mais coisas interessantes aí para você, provedor de internet. Muito obrigado e até a próxima.